Padre, teve uma polêmica aí que surgiu aí na internet eu não vou citar pessoas, né, para não gerar mais polêmica, mas é, desprezaram a figura de São João Maria Vianney, né? E São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos sacerdotes. Desprezaram a piedade de São João Maria Vianney. Como que o senhor enxerga a importância de São João Maria Vianney para o senhor que é sacerdote? E se São João Maria Vianney teria algo a ensinar, né, às pessoas, os leigos, os fiéis, os vocacionados, hoje? Olha, nós podemos, com certeza, dizer que São João Maria Vianney foi, é e será o modelo perfeito do sacerdote. Por quê? Porque foi a igreja que colocou ele como modelo dos sacerdotes. Olha, se a igreja coloca São João Vianney, primeiro foi como padroeiro dos párocos, e depois como modelo e patrono de todos os padres. Por isso que no dia 4 de agosto, celebra São João Vianney, é o dia do padre. Dia do professor e dia de Santa Teresa, a doutora da igreja. Dia do médico, dia 18, dia de São Lucas, que era médico. Porque são modelos. Qual o modelo do padre? O modelo do padre é São João Vianney. Você sabe que eu pertenço à administração apostólica São João Maria Vianney. E desde que eu entrei para o seminário, o livro mais lido no seminário, que a gente lia durante as refeições, né? A gente almoçava com a vida de um santo, né? Jantava também, tomava café, sempre, a não ser nos dias festivos, que a gente conversava durante as refeições. Mas talvez o livro mais repetido é São João Maria Vianney, de Francis Trochu, né? E então eu cheguei a decorar a vida dele, e passou a ser um espelho para a gente dos atos dele. Um padre penitente, um padre que rezava, ele ia de madrugada da casa paroquial, naquele inverno rigoroso que eu tive a graça de visitar Ars, no inverno. É muito frio, muito frio. E naquele tempo não tinha aquela calefação que hoje tem a igreja lá. Então ele passava 17 horas no confessionário. E quando as pessoas vinham a ele, se encantavam com a piedade dele da missa. E um senhor que foi Ars, que não... Foi por curiosidade. Ele disse essas palavras, quando perguntaram o que você achou do curado Ars. Eu vi a Deus num homem. Aquilo que eu falei ao princípio, a identificação. Mas ali era a santidade mesmo de São João Vianney. De forma que a gente desconsiderar o santo é desconsiderar a igreja. Eu sei que você está falando, eu sei de alguma crítica que, né, como se o São João Vianney fosse uma figura ultrapassada. Não é não. A vida de piedade dele, o que falta hoje, sabe? Muitas vezes acontece, e a gente precisa ter um certo cuidado em confiar muito nos métodos humanos que nós usamos. Como é que nós vamos conquistar as missões, de que forma nós vamos fazer. Então a gente planeja, a gente faz, a gente acontece. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro e os tecnocratas também, que entendem de tudo, né? De comunicação, de tudo. Nós estamos falando aqui, usando de um meio extraordinário, mas se nós não vivermos a vida interior, a vida da graça, pouco fruto a gente vai conseguir. Porque a ação do Espírito Santo é na alma da pessoa. E vai muito daquele que
leva a palavra de Deus. Então, a mesma palavra que um pregador que seja mais ou menos mundano, que tenha pensamentos muito liberais, ele vai produzir um determinado fruto, e com relação àquele outro que vive uma vida de santidade, que faz penitência, que invoca o Espírito Santo e que vive o seu sacerdócio, ou mesmo que é um missionário leigo, o seu laicato, mas vive na senda da santidade, o resultado vai ser muito diferente. Não vai ter medo da pessoa. Que Nosso Senhor, quando fez as escolhas, Ele não escolheu pessoas nos meios mais intelectuais. Ele foi buscar, lá no Mar da Galileia, pescadores. Foi buscar numa coletoria de impostos, Levi, Mateus, para mostrar que a obra é dele. Agora, quanto mais se transforma em instrumento da graça pela sua vida, que se identifica, porque o Padre deve se conformar com o próprio Jesus Cristo, que o caráter sacerdotal conforma o Padre com a pessoa de Jesus Cristo. Se ele vive esta conformação, a gente chamaria de formatação talvez, né? Aí ele vai produzir muito mais resultado. São João Vianney, ele não tinha muitos dotes naturais. Vamos falar da parte física. Quando fizeram um artista lá, fez a imagem dele enquanto estava fazendo catecismo, pegou uma cera, foi fazendo, e eu disse, nossa, parece um ganso. Ele falou assim, né? E depois ele tinha dificuldade nos estudos, muita dificuldade nos estudos. E depois não aprendi o latim, uma dificuldade para aprender o latim. Mas ele se esforçou. A biblioteca dele, eu visitei a biblioteca dele, cheia de livros de teologia, ele lia, ele estudava. Mas foi o Espírito Santo que fez uma transformação nele. Tanto é que os grandes pregadores, inclusive Lacordaire, e muitos outros bispos, iam assistir à catequese dele. Eu me lembro que um dos grandes teólogos falou assim, olha, eu nunca vi um padre falar sobre o Divino Espírito Santo como este, coisas que eu nunca imaginava. Era o Espírito Santo que falava pela boca dele. Então, São João Vianney não é uma figura arcaica, pelo contrário, ele é sempre atual. E o demônio chegou a dizer, porque São João Vianney fez muitos exorcismos. E era interessante o que ele fazia, né? E o demônio fazia obsessão também. Por exemplo, ele estava atendendo confissão, o demônio balançava às vezes o confessionário de noite. Parecia que caía um cavalo do teto. Chegou a ser arrastado pela casa paroquial pelo demônio. Tem até hoje lá, quem visita o quarto dele, queimada a cama. Que o demônio pôs fogo na cama. Mas do lado, na parede, tem as manchas de sangue, pelo qual ele se flagelava para converter os pecadores. A vida dele é de penitência. Ele comia batatas. E ele mesmo fazia. O diabo chegou a falar para ele, Vianney, Vianney, comedor de batatas. Mas uma coisa assim. Que o diabo tinha horror da vigília que ele fazia, indo rezar de madrugada, das penitências rigorosas que ele fazia, porque ele convertia, então, muitos pecadores. Então, São João Vianney foi um instrumento do Espírito Santo que transformou Ars. Era uma cidade desprezível, desconhecida. Hoje, quem não conhece Ars? Não digo pessoalmente, mas pela fama, o santo cura de Ars. Eu acho que quem falou alguma coisa contra o santo, acho que não tem muita capacidade, sei lá, para fazer uma avaliação sobre santidade. Porque se a igreja coloca um modelo, é aquilo que eu falei. A igreja canoniza, se descanoniza. A igreja coloca como modelo dos padres e vai em outro e diz que não é modelo coisa nenhuma. Eu fico com a igreja. São dois extremos, né? Dois extremos, exatamente. Assim, quando eu penso em São João Maria Vianney, eu lembro de uma história que me contaram quando eu estava fazendo vocacional, né? De quão bom confessor ele era, né? Tinha uma mulher rica que viajou para Ars para ouvir, para se confessar com ele, porque ouviu a fama de bom confessor que ele tinha. E essa mulher, ela buscava
padres para se confessar, que davam a absolvição para ela, e ela voltava para a vida de pecado. Quando ela viajou pela fama desse padre, ele ouviu a confissão dela e falou: eu não te dou a absolvição porque você não está arrependida. Ela foi embora sem a absolvição, e que depois de um tempo, ela, sentindo, sabe, um padre que deu uma dura nela, ela voltou a Ars para viver perto de São João Maria Vianney e morreu com fama de santidade. Então, talvez o que, infelizmente, né, precise, né, da igreja é voltar a São João Maria Vianney para sair de um padre militante, um padre da política, e virar um padre do confessionário como ele era. Hoje se diz que o que divide hoje a igreja nem é o dogma nem a moral, é a política que divide. O clero divide os católicos. Né? Mas da vez de São João Vianney, eu destaco o lado de confessor, como o Padre Pio também. O Padre Pio chegou a bater a janela do confessionário, a portinhola, né, que fecha a grade do confessionário, na cara de uma pessoa, porque ela não estava disposta. Você pensa que fez mal? Não. Ela voltou depois, porque ela viu que ela precisava daquele puxão de orelha. Mas um fato assim, interessante, né, que eu sempre gosto de contar da São João Vianney, é que você deve ter ouvido falar sobre isto, que uma senhora ficou viúva e o marido tinha suicidado, pulou da ponte. E ela, no meio da multidão, São João atravessa a multidão, bate no ombro dela e fala assim: não se preocupe não, seu marido se salvou. E ela levou um susto, ela não tinha contado para ninguém sabia ali. E ela perguntou: mas como assim? Ele suicidou-se entre a ponte e a pedra, ele fez um ato de contrição, um arrependimento, porque no mês de maio ele colocou umas flores aos pés de Nossa Senhora, então dessa recompensa para ele. Né? Quer dizer, a visão que ele tinha não é a visão comum que nós temos, quer dizer, é um santo extraordinário. A gente que desmerecer um santo desse se desmerece a si mesmo.